Fala oi, meu amor. Fala oi. Oi. Fala oi, pessoal. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Tomás. E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Bizefan. Hoje, depois de muito tempo sem vídeos, vamos gravar um vídeo aqui. E esse vai ser sobre o meu filho. Vamos fazer um relato de parto. O dia marcado para o parto era o dia 25 de novembro. E a gente estava rezando e esperando que às vezes passasse um pouquinho e ele pudesse nascer no dia 27, que é o dia de Nossa Senhora das Graças, ou no dia 28, que é o dia do meu aniversário. Mas passou o dia 27, passou o dia 28. No dia 27 nós fomos no hospital e, tendo passado já 2 dias da data prevista do parto, a enfermeira disse que eles iriam fazer uma coisa que chama sweep, que é romper a membrana para estourar a bolsa, né? Iam fazer esse sweep, depois, se o bebê não nascesse, eles iam fazer de novo, e eles iam fazer uma terceira vez também, para ir fazer a indução do parto. Como em muitos casos, o primeiro filho geralmente, na maior parte dos casos, passa da data prevista. E o Tomás não foi diferente. Passou então dia 27, dia 28, e a minha esposa disse que ela estava rezando, porque ela estava com muito medo desse rompimento da membrana, porque eles disseram também que é bem desconfortável quando ela perguntou se ia doer, o que significa que ia doer, ia ser uma coisa fora do corpo, para que o corpo entrasse no movimento de entrar em trabalho de parto. Enfim, nós não estávamos esperando o Tomás para nascer antes disso, mas a minha esposa estava rezando na devoção dela de Santa Teresinha do Menino Jesus, para que ela não precisasse passar pelo sweep. Então no sábado ela começou a ter umas contrações um pouco mais fortes. Sábado, isso foi dia 30 de novembro, e no dia 1º de dezembro ela começou a ter contrações realmente fortes a partir das 3 da tarde no domingo. Isso foi o dia inteiro, praticamente ela ficou deitada, sentindo essas contrações. E chegando mais perto da noite, lá por umas 9 horas, a gente já começou a marcar, na verdade, a partir das 4 da tarde, né? Tem um aplicativo para você marcar os intervalos das contrações, e a gente começou a marcar. E aí o que aconteceu foi que as contrações começaram a ficar mais ritmadas, e o recomendável é que você vá para o hospital quando o intervalo das contrações esteja mais ou menos entre 2 e 4 minutos, né? Esse é o intervalo que seria mais ou menos o correto. As contrações que durem de 1 a 2 minutos, e o intervalo entre elas de 2 a 3, 4, 5 minutos. Enfim, nós chegamos nesse nível mais ou menos às 11 da noite. As contrações estavam durando, não estavam durando tanto tempo na verdade, mas elas estavam com esse intervalo de 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 5 minutos, e a gente foi para o hospital. Chegando lá, nós fomos atendidos a mais ou menos 1h da manhã. A gente ficou 2 horas esperando no hospital, que é um absurdo, mas fazer o quê? E aí fizeram a análise, e a Mari estava com 2 centímetros de dilatação já. Significa que já tinha começado para valer. Nós voltamos para casa 2 horas da manhã, e aí nós continuamos marcando, e as contrações não foram embora, elas continuaram aumentando e ficando mais fortes. E isso era 3 horas da manhã. A gente ficou marcando as contrações das 2 às 6 da manhã, o horário que
as contrações estavam muito fortes. Ela começou a ter uma tremedeira nas pernas e começou a ficar com muita dor. Ela ia no banheiro de 20 em 20 minutos para fazer xixi. E cada vez que quando ela era uma dificuldade muito grande para ela sentar para ela fazer xixi na privada e para ela levantar, e aquelas contrações davam no caminho que ela estava quando ela estava fazendo xixi, quando ela levantava, e as pernas dela tremiam, e foi uma experiência assim muito forte. Ela estava passando por isso e nós fomos aguentando. Ela queria ir no hospital às 4 da manhã, nós ligamos lá, eles disseram: se não tiver dilatado o suficiente, vocês vão vir para cá e a gente vai ter que mandar vocês embora para casa. E aí a gente aguentou um pouco mais, até o ponto que de 6 horas da manhã, quando o hospital abria novamente, né, sem ser o atendimento de madrugada, o hospital abria às 6, nós esperamos até às 6, e a Maria estava com contrações muito fortes e um intervalo muito curto entre elas. E aí a gente foi para o hospital. Foi muito difícil para descer as escadas, para entrar no carro, e essas tremedeiras da perna dela continuaram o tempo inteiro, e a gente foi para lá. Quando chegamos, eu fui pedir ajuda no hospital, eles trouxeram uma cadeira de roda e fizeram a avaliação. Ela já estava com 7 centímetros de dilatação. Isso era 6 horas da manhã. E aí nós ficamos no quarto, ela ficou muito emocionada. Foi muito, muito marcante esses momentos. Então, nós tivemos que esperar numa sala de atendimento comum, e eles nos ofereceram para subir no andar de cima, onde teria a sala do parto realmente. Bom, isso foi na segunda-feira, 6 horas da manhã. Nós estávamos lá no hospital e fomos para o quarto, que se chamava ABC, que é Active Birth Control, controle de nascimento ativo. E nós fomos para uma sala, que era a última sala do corredor, que se chamava Heaven. Não é Heaven igual céu, como se pronuncia em inglês, mas sem o E. Haven, que para mim já foi um sinal. Nós entramos numa sala que tem um nome parecido com o nome de céu em inglês. Era uma brincadeira, parecia assim uma coisa de outro mundo. Tinha um sofá onde eu pude sentar, colocar as coisas que nós levamos. Tinha uma maca, claro. Tinha os instrumentos para ajudar, como o gás, que ela ia respirar toda vez que ela sentisse a dor do parto, para ajudar a aliviar. E tinha uma banheira muito grande, que é onde algumas pessoas têm os filhos, né, na banheira. E tinha um banheiro. E era um quarto muito grande, assim, muito especial. E só nós ficamos naquele quarto. Nós tivemos um quarto grande com atendimento de 2 midwives, né, que são as parteiras. E isso era 6 horas da manhã, nós fomos para esse quarto. Mais ou menos às 6h30, 7 da manhã, a Marita entrou na banheira, a água estava pronta, e aí a gente estava esperando que o Tomás fosse nascer naquela água. Tem muitos vídeos bonitos, né, que o bebê sai com aquela bolsa ainda envolvido no líquido amniótico, e nós estávamos esperando que isso fosse acontecer, porque até o momento a Marita estava com 7 centímetros de dilatação e não tinha rompido a bolsa ainda. Mas ela ficou na banheira das 7 da manhã até 10h30. E as midwives foram bem pacientes, esperando que fosse dilatar mais. E aí, de tempos em tempos, eles faziam a medição e ela chegou a 9 centímetros na banheira. Ou seja, das 2 da manhã, quando ela estava com 2 centímetros de dilatação, em 4 horas, até as 6, ela chegou a 7 centímetros. Das 6 da manhã até 10h30, depois de ter ficado 3 horas e meia na banheira, ela só dilatou 2. Mas, então ela saiu da banheira às 10h30, deitou na maca, e aí
a bolsa não tinha rompido ainda, 10h30 da manhã na segunda-feira. Aí a midwife, sem muito esforço, só tocou na membrana e a bolsa rompeu. E aí 9 centímetros de dilatação, e nós estávamos esperando e rezando e tentando, eu estava tentando ajudar de alguma forma, eu fiquei lá praticamente o tempo inteiro, e deu 11 horas da manhã e não chegava a 10 centímetros, deu meio-dia, não chegava a 10 centímetros, e a Marita começou a sentir muita dor, e as costas, né, claro, o bebê passar, as costas, a coluna e tudo. Ela começou a gritar de dor, ela começou a chorar, e aí foi uma cena que me marcou, que até as midwives ficaram bravas, falaram para ela: não adianta chorar, esse é um momento que vai doer, é um momento que vai ser difícil, mas vai valer a pena. E aí elas foram conduzindo a como fazer, o que fazer, a forma de respirar e o gás. Isso era meio-dia e meia, e eu não tinha dormido de domingo para segunda, e a gente não tinha parado para tomar café, e eu estava com muita fome, estava muito agitado também diante de toda essa situação. O meu sogro preferiu não ficar no quarto, porque ele achava que seriam cenas muito fortes, o que realmente foram, mas meio-dia e meia mais ou menos eu saí para comer alguma coisa, porque eu estava desgastado. Ela estava chorando ainda, tinha parado de chorar, mas ela estava gritando de dor e estava reclamando de muitas. O simples fato de eu tocar nela, muitas vezes ela ficava brava comigo. É claro, ela, depois de todo esse tempo, vendo que não dilatava esse último centímetro, ela aceitou receber uma injeção. É uma espécie de morfina direto na veia para ajudar com as dores do parto, né? E aí ela conseguiu aliviar um pouco, mas mesmo assim continuou doendo muito. Ela reclamava de dor toda hora e gritava e esperneava, e foi muito difícil. Nesse momento eu estava desgastado pelo fato de não dormir, pelo fato de não comer e pelo fato de presenciar essas cenas. Eu saí para comer alguma coisa e não consegui comer direito. Eu mandei mensagem para minha família, para alguns amigos, pedindo ajuda, que eles rezassem por ela, né? Rezassem por nós, por esse momento que nós estávamos passando. E os meus amigos aqui, a Aline, o Felipe, mandaram palavras assim que me deram muita força. A minha família disse que eles estavam rezando. Eu pedi para o pessoal do grupo dos carismáticos aqui também rezarem, algumas pessoas rezarem também. E assim, eu estava muito fraco, e a Marita também estava muito fraca. E não tinha como voltar atrás, não tinha como parar para poder descansar um pouco. Ela estava muito desgastada, mas nós continuamos. Eu voltei do almoço, e eu passei mal na hora do almoço, não consegui comer direito, meu estômago embrulhou, enfim. Quando eu voltei, ela estava com a boca muito seca e só tinha uma parteira, porque a outra tinha saído para almoçar também. Eu fiquei bravo e quis ajudar. Ela disse: se você quer ajudar, passa manteiga de cacau na boca dela, porque tá seca do gás que ela fica sugando. Fazia, deixa eu ver, até 1h da tarde, quase 1h da tarde, fazia 6 horas que ela estava sugando aquele gás para ajudar na dor. Mas eu fui passar a manteiga de cacau, e quando eu fui passar, ela vomitou. Ela vomitou um líquido verde, de uma espécie de energético, de Locoseide. Era um negócio para dar força
eletrólitos para que ela pudesse ter força para empurrar na hora do parto. E aí, o que aconteceu foi que ela vomitou tudo o que ela tinha tomado desde manhã. Ela também não tinha comido, enfim, ela não podia comer. E ela vomitou, encheu uma cestinha que eles tinham no hospital, vomitou no chão, vomitou na maca, e aí encheu uma segunda cestinha, encheu uma terceira cestinha de tanto que ela vomitou. E aí a parteira começou a ficar preocupada, dizendo: isso não é um bom sinal, isso não é um bom sinal, e o 9 centímetros não aumentava de jeito nenhum. E estava chegando 1h da tarde, a outra enfermeira tinha voltado do almoço, a outra ia, e aí a Marita, com muita dor às costas, ela começou a gritar e não parava, e ela começou a pedir uma anestesia mais forte. Ela disse: me dá qualquer coisa porque eu não aguento mais, eu vou morrer. E começou a chorar e começou a ficar desesperada, e eu fiquei bravo também. Eu falei: dá qualquer coisa para ela. Eu comecei a pensar mesmo na questão de fazer uma cesárea. Às vezes ela não sentiria, não precisaria passar por isso, porque é uma coisa às vezes muito arriscada. Mas no topo da emoção, e todo mundo da minha família em casa, os amigos, o pessoal rezando, ela pediu para ter o epidural. Epidural é uma anestesia mais forte que toca na coluna, toca na veia, é bem arriscado assim. E graças a Deus, graças à oração de todos que estavam comigo, os anjos, Nossa Senhora, Jesus, e as palavras de conforto que eu tive também para poder passar por isso, a parteira teve uma ideia de fazer uma checagem antes de perguntar para o anestesista se seria possível, porque ela já estava com 9 centímetros de dilatação. E aí aconteceu que dessa 1h em diante, era 1h10, quando ela fez a checagem, a cabeça do bebê estava quase ali. Ela conseguia ver a cabeça do bebê já. E ela disse que ela chegaria nos 10 centímetros nos próximos minutos e não precisaria recorrer ao epidural. E foi nesse momento que, rezando, eu segurei a mão dela, e ela começou a ter as contrações muito fortes. E só antes desse momento ela tinha tentado empurrar, quando a parteira tinha pedido, ela não conseguia. E a parteira ficou até brava, dizendo que ela estava brincando, porque com a força que ela estava empurrando, ela não ia tirar bebê nenhum de lá. E isso era 1h10. E ela disse que, vendo a cabeça, o bebê ia sair nos próximos minutos. E aí ela ergueu as pernas e as parteiras começaram a ajudar, e ela começou a empurrar com toda a força, e eu segurei a mão dela. E ela gritava muito. Mas eu sei que Jesus estava com a gente, Nossa Senhora estava ali, os anjos e a oração de todos. E cada hora que ela empurrava, eu gritava com ela, fazia força com ela. E o bebê foi saindo e começou a sair. E a cabeça, e por mais ou menos uns 5 minutos a cabeça dele ficou no canal de sair. E ela ia fazendo força, até que a parteira conseguiu colocar as mãos na cabeça do bebê e puxou. E ele finalmente saiu. E quando ele saiu, foi o momento mais marcante, que foi uma das experiências humanas mais fortes que eu já passei na minha vida nesses 29 anos. Quando eu vi o meu filho no corpo da minha esposa, eles colocaram, né, que aqui tem essa questão de ficar pele a pele, para o bebê também sentir o coração da mãe e ter o primeiro mamar.
A minha esposa ficou muito feliz, o bebê ficou sem reação por alguns segundos e as enfermeiras todos ficaram felizes e eu comecei a chorar desesperadamente. É uma coisa assim que eu não sei explicar, é uma coisa que foi muito emocionante, foi muito comovente. Depois, quando a minha esposa olhava para ele e a gente via a carinha dele, o rostinho dele, o cabelo dele, a mãozinha dele, ele já cresceu com a unha grande. Foram momentos muito especiais, momentos que vão ficar marcados pro resto da minha vida. Esse é o vídeo de hoje. Eu não queria que ficasse muito longo, mas também faz bastante tempo que nós não temos vídeo. Então é isso que fica para hoje, gente. Se você gostou, compartilha esse vídeo para que mais pessoas, né, tenham inspiração para querer fazer o parto normal. Eu tinha assistido alguns vídeos, eu tinha lido algumas coisas. O Brasil é o país no mundo que mais tem cesáreas. É uma coisa assim incrível, e muitas vezes não é nem questão de necessidade, porque quando é necessidade, quando é uma coisa realmente necessária, não tem o que fazer, é o caminho a seguir, mas muitos perdem essa oportunidade humana forte que eu tive a graça de passar, porque eles querem o caminho mais fácil. E pelo parto natural nós pudemos experimentar a presença de Deus de uma forma incrível, forte, humana. E é isso que eu desejo para os casais que estão assistindo, é isso que eu desejo para as mulheres que estão esperando seus filhos. Se você puder, escolha o parto natural, mesmo que custe, mesmo que seja difícil. É uma experiência que marca a sua vida para sempre. Eu acho que Deus fez dessa forma realmente, para que, se a nossa ficha não tivesse caído, naquele momento a nossa ficha cai, que você se tornou pai, que você se tornou mãe. Bom, gente, o vídeo já ficou muito longo. Um beijo e até o próximo vídeo. Dá tchau, Tomás. Tchau, gente. Se inscreve no canal.